A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 175 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro dos Salmos e a nossa porção diária de hoje, ela vai do Salmo 79 até o Salmo 83. Amém? Separe um tempo, se organize, faça sua leitura, né? O domingo é um pouco complicado, né? A gente sabe que é um pouco corrido, mas vale a pena separar um tempo para Deus. Amém? Nosso texto devocional, ele vai se encontrar no Salmo 81 e os versos 13 e 14. Amém? E a palavra do Senhor, no Salmo 81, versos 13 e 14, vai nos dizer assim: Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria todos os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Amém? Nós temos visto, né, no decorrer do livro dos Salmos, que nós tivemos vários compositores, vários escritores, né, que deixaram aí a sua marca, a sua característica literária, né, a sua forma de escrita. Cada escritor apresentou aí os seus sentimentos, as suas emoções, as suas aflições e como eles buscavam a Deus nesse tempo de aflição, né? Nós temos visto que existem alguns salmos que são canções de louvores muito alegres, felizes, mas algumas são orações em períodos de extrema angústia, de extrema dificuldade. E nós vimos que, mesmo em tempos de dificuldades, esses homens lançaram sobre Deus a sua confiança e a sua fé. Então o livro dos Salmos, ele nos motiva a isso, né? A confiar em Deus, a esperar sempre no Senhor e a crer sempre que Ele tem um propósito e ainda que nós estejamos em dificuldade, o Senhor vai nos livrar. Nós vimos ontem que a porção que nós estamos vendo agora tem muitos salmos dedicados a Asaf, né? E hoje não é diferente. O Salmo 79, ele além de ser um salmo de Asaf, nós vamos ver que ele é um salmo que continua falando sobre os inimigos de Deus, que são as nações vizinhas que estão ao redor de Israel. Então o Salmo 79, ele vai fazer um apelo pela misericórdia de Deus, pela misericórdia divina. E ele vai mostrar como as nações vizinhas haviam invadido a nação de Israel e como elas profanaram o seu santo templo e reduziram a Jerusalém em um montão de cinza. O Salmo começa exatamente desse jeito. Pode nos dar margem a pensar na Síria, na Babilônia e nas outras nações ali que realmente também estavam ao redor deles, né? E então esse salmo mostra que mesmo em tempos de calamidade, em tempos de destruição, o cristão ele deve olhar somente para Deus e nunca tentar resolver as coisas com as suas próprias mãos e da sua própria forma. O Salmo 80 é uma oração pela restauração de Israel. E esse salmo também apresenta a dificuldade que o povo de Israel vinha enfrentando, né, à face de adversários. Porém, esse salmo mostra mais o sofrimento de algumas tribos, né, dentre elas Manassés e Efraim, né, também a tribo de Benjamim. Então, essas tribos clamam ao Senhor, pedem pela misericórdia do Senhor, e esse salmo ele usa como refrão a declaração de Números 6, né, onde Moisés dizia: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Era aquela bênção que Moisés lançava então sobre o povo de Israel. E essa declaração de Moisés vai ser então o refrão
dessa canção. E quando nós clamamos, ou melhor, quando eles clamavam a restauração de Deus através dessa declaração, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, faze-nos voltar para ti, né? Então, ser restaurado por Deus inclui uma volta para Ele. Qualquer pessoa que busque uma restauração em Deus, qualquer pessoa que busque uma mudança de vida, essa pessoa precisa ser direcionada a voltar para o Senhor. Amém? Depois nós temos aí o Salmo 81, que nós vamos meditar por último, e o Salmo 82 é Deus se apresentando como nosso juiz, né? E aqui, mais uma vez, Asaf vai levar a Deus as suas causas, as suas injúrias, e nós vamos perceber que ele vai apresentar os ímpios diante de Deus, né? E ele vai mostrar que os ímpios têm sido julgados injustamente. E até quando Deus iria suportar os ímpios agindo injustamente e deixaria eles impunes, né? Chega a mostrar que eles não tinham misericórdia dos fracos, dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. Então ele crê que Deus, em seu tempo, irá julgar a causa deles, né, contra os ímpios e os perversos. O Salmo 83 também é um salmo de Asaf, e novamente ele volta a apresentar as outras nações ao redor de Israel. Nós precisamos nos lembrar, né, que Israel, em toda a sua história, sempre teve muitos inimigos. Todos aqueles que cercavam Israel tinham Israel como um adversário, né, como um inimigo que deveria ser derrotado, porque as histórias sobre a vitória que Deus dava a Israel permeava aquelas nações, principalmente as histórias de como Deus livrou eles no deserto, caminhando para a terra de Canaã. Então nós vemos esse salmo, já Asaf logo no início dizendo: ó Deus, não te cales, não te emudeças e nem fique inativo, ó Deus. Ele está dizendo: olha, Senhor, abra a tua boca, fale conosco, declare as suas grandezas, e não apenas fale, mas trabalha, seja ativo por nós, né? Então ele pede para que Deus se movimente e traga então livramento para o seu povo, né? E ele mostra que esse povo aí tinha gerado para eles muita vergonha e muito escárnio. O Salmo 81, que é o que nós separamos para o nosso devocional, ele tem um propósito de exortar o povo a voltar a louvar a Deus e a obedecer a Deus. Esse salmo, que também é um salmo de Asaf, ele traz a melodia de Os Lagares, né? Então é uma melodia pronta, preparada, um modelo específico para essa canção. E é interessante esse salmo porque, embora ele não venha predizer nada futuro, ele tem uma característica profética. Por quê? O profeta, na maioria das vezes, ele não é aquela pessoa que vai receber uma visão de Deus sobre algo que não aconteceu ainda. Ele não é aquela pessoa que vai receber aí uma revelação de algo futuro. Na maioria das vezes, o profeta, olhando somente para as Escrituras, ele é aquela pessoa que Deus vai levantar para corrigir ou para exortar o povo a voltar para Deus, né? E esse salmo tem claramente essas linhas, esses traços, esse perfil, né? O profeta recomendando que o povo volte para Deus. E ele começa dizendo para o povo cantar de júbilo a Deus, porque Deus é a força de Jacó, certo? E ele vai dizer mais, ele vai dizer que as trombetas deveriam ser tocadas, ou seja, lembrando o povo das festas e das comemorações do Senhor, né? Ele vai dizer ainda que este povo deveria se voltar para as leis de Deus e ouvir o que Deus havia pré-anunciado através das leis. E então, nós vemos que este povo já havia sentido o castigo de Deus algumas vezes e já havia voltado para Deus, mas Israel sempre voltava para Deus e o abandonava. Nós falamos sobre isso, principalmente no livro dos Juízes, né? Um ciclo de abandono de Deus e um ciclo de arrependimento. Então nós vemos lá no verso 7 que ele diz assim: na angústia vocês clamaram e eu os livrei.
ele vai dizer no verso 8, se ao menos vocês me escutassem. Então observa que Deus, ele está dizendo, olha, se o meu povo fizer novamente o que eles fizeram lá no deserto, nas fontes de Meribá, se o meu povo clamar por mim no tempo de dificuldade, eu vou livrar eles. E isso cabe a nós. Deus está dizendo para nós, se nós no tempo de angústia e de dificuldade clamarmos ao Senhor, o Senhor também nos livrará. Ele está dizendo que se nós ao menos escutássemos o Senhor, com certeza Ele trabalharia em nosso favor. Isso significa que nem todos os sofrimentos são provações, nem todos os sofrimentos são teste de Deus. Algumas vezes nós estamos sofrendo por não clamarmos e por não ouvirmos a Deus. Então é muito importante que nós venhamos ter o coração aberto, ter os ouvidos abertos para ouvirmos a voz do Senhor. E lá no verso 13, isso fica tão claro essa mensagem, porque ele repete, que foi o texto que nós lemos para o devocional. Ele diz, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Então ele está dizendo, olha, quantas coisas talvez eu não poderia fazer se esse povo desse ouvidos à minha voz. Então, quando Deus chama esse povo de casa rebelde, o adjetivo é válido, porque eles realmente se mostravam rebeldes, eles não ouviam a Deus e eles não andavam nos caminhos. Andar nos caminhos significa obedecer, eles não obedeciam a palavra de Deus, né? Então Deus vai mostrar o que ele faria se esse povo ouvisse a sua voz. Olha o que ele diz no verso 14. Eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Observa que se eles clamassem, Deus os livraria. Se eles clamassem, Deus novamente faria os milagres no deserto. Se eles ouvissem a voz de Deus e obedecessem, Deus derrotaria os seus adversários. Quantas vezes o inimigo das nossas almas tem se levantado contra nós? E muitas vezes tudo que Deus espera é que nós ouçamos a Ele, que nós clamemos a Ele e que nós venhamos obedecer a Tua palavra. São 3 pontos que Deus espera de nós. Que nessa manhã nós possamos fazer isso. Ouvir a voz de Deus, que nós possamos falar com Deus, clamar a Ele em oração e que nós possamos obedecer a Sua palavra. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e quero orar juntamente com você neste momento. Então abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo. Senhor Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti neste momento e clamamos pela Sua graça, pelo Seu favor e pela Tua bênção. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha e os nossos erros. Senhor, vem nos ajudar nessa manhã. Talvez, assim como Israel, nós estejamos cercados de inimigos e de situações que roubam a nossa paz, a nossa calma e a nossa confiança no Senhor. Mas o Senhor disse para nós hoje que nós precisamos ouvir a Tua voz, obedecer a Tua palavra e clamar o Teu nome. Senhor, que nós possamos ter disposição para fazermos isso, que nós vamos ter desejo no coração de buscar a Sua presença. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa os Teus filhos e seja conosco nessa manhã. E, Senhor, nós Te pedimos, protege-nos, guarda-nos, livra-nos e abençoa-nos, para que o Seu nome venha a ser louvado, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixe seu like no vídeo. Se você sente que essa mensagem pode abençoar outras pessoas, compartilhe com elas. E se por acaso você ainda não estiver inscrito no canal, não perca tempo não. Se inscreva e ative o sino. Assim todas as manhãs estaremos juntos aqui, estudando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.